Boa noite a todos. Vamos estar dando início à nossa aula de hoje de administração da produção, da turma do quinto e sexto semestre de administração da Faculdade FACIP, na data de hoje, do dia 10 de novembro de 2020. A nossa aula de hoje, vamos tratar do assunto do tema de layout, que é o conteúdo que vai ser aplicado agora na N3 2020/2. Vocês verificaram lá no SAF que eu coloquei dois artigos lá de leitura para que vocês possam estar lendo sobre layout. Tá o capítulo do livro 5 também lá no SAF também, que é que está em PDF, que é de layout, do livro do Martins, tá? Que pedi a Cleuma, escaneou e terminou passando ontem, por isso que ontem eu terminei colocando lá no portal, tá? Esse capítulo 5 que nós vamos fazer uma atividade, já coloquei lá no portal também uma atividade que vai ser feita para ser entregue no dia 17, semana que vem, ok? Ok. A professora Priscila mandou para mim o calendário, acho que vocês também receberam, que eu vi lá que mudou as datas agora da N3. Vocês viram que a prova que ia começar seria dia 24, já não vai ser mais dia 24. A nossa prova vai ser dia 1º de dezembro, tá? Então, com isso, nós ganhamos mais uma semana de aula. Conseguiram observar isso? Não, eu não cheguei de ver. Eu tô sem celular. Então, porque antes estava previsto só nós termos aula dia 10, que seria hoje, e dia 17, porque dia 24 já ia ser a prova. Então, agora, com a mudança do calendário, dia 24 nós teremos mais uma aula ainda, e a nossa prova da N3 vai ser dia 1º de dezembro, tá? Só que de atividade, vai ser colocado 2 atividades lá, uma eu já coloquei agora lá no portal, para ser feito, são 3 questões para responder desse capítulo 5 da aula de hoje de layout. E vai ter um outro capítulo que eu falei para vocês lá, que é do planejamento e programação de controle de produção, que a Cleoma ainda vai escanear para colocar. Vai ser feita uma outra atividade para completar os 3 pontos do 0 a 3. Tá? E será a nossa aula do dia 17. Ok? Ok. Lembrando vocês que eu lancei as notas de vocês de produção lá, tá lançada já, tá? Ok. Nós tínhamos hoje a data de hoje para estar fazendo o lançamento, então hoje eu lancei as notas lá. O que está acontecendo com a Jaqueline? Não está participando mais das aulas? Alguém sabe da Jaqueline? Isabela, você sabe? Você sabe dela? Não sei, professor. Na verdade, eu não conheço ela. Oi? A gente teve pouca aula presencial, então não lembro quem é a Jaqueline. Ah, tá. Eu achei que você conhecia, que era da sua turma também, que estava vindo. Não. Eu formei faz tempo já. Ah, tá. É a única que tá faltando, ela terminou não fazendo atividades, ela não tinha feito seminários, também não fez questionários. Ela só fez só a prova que ela fez. Mas a nota está lançada lá, tá? Depois vocês dão uma olhadinha lá. Acho que todos, praticamente, com exceções de acho que 2 alunos, se eu não estou equivocado, ficou abaixo da média. Os outros alunos todos ficaram com notas acima da média. Tá? Ok? Ok. Ok. Tá. Pessoal, nossa aula de hoje é que eu terminei colocando lá um slidezinho, só que vou dar uma projetada aqui agora para vocês estarem olhando, que é os tópicos que vai ser falado de layout. Tá? Ok. Só um segundinho que eu vou projetar aqui.
Espera que não está acontecendo aqui. Aparece o negócio, tá? Agora apareceu. Estão visualizando aí? Capítulo 5, tá? Nós verificando agora, será abordado esse aqui, é a parte layout. Elaboração, vantagens e desvantagens, tá? E a determinação do número de equipamentos e balanceamento de linhas de montagem. Então, o que é o capítulo do layout? Vocês já sabem mais ou menos o que é o layout, sabem? Acho que sim. O que vocês entendem de layout? Eu acho que é o desenho da sala, por exemplo. Desenho. Projeto. Oi? Como? Não entendi. Desenho, projeto, forma. Tá cortando, Osh, sua voz. Eu falei desenho, Ah, tá. projeto, forma. Isso. Então, o layout, o que é? Nada mais do que a disposição de ou de maquinários, ou de um estoque, ou possivelmente de uma loja, prateleiras. Na sala de aula, pode ser as carteiras. Hoje o layout dela, hoje as carteiras estão atrás e a lousa na frente. Então, o layout, mais ou menos, é isso. Você ter um desenho do mapeamento de um processo operacional. Concordo? Então, dentro do livro, que eu vou projetar aqui o livro para vocês, o capítulo que já está lá para vocês, nós estamos ficando aqui a capacidade de trabalho, verificar a elaboração do layout, que contempla o quê? Determinação do número de equipamentos, tipos de layout, que nós temos o tipo de layout, que é processo ou funcional, ou um processo ou linha, ou celular, posição fixa e combinados. Esses são os tipos de layout que existentes mais utilizados. Vamos estar verificando as informações para o layout, a identificação do fluxo dos materiais e o layout funcional. Tá? Então, eu vou projetar aqui agora do livro lá. Alguém de vocês chegou a acessar aqui? Deixa eu ver para vocês poderem estar acompanhando também. Ainda não, professor. Tá, aqui eu vou projetar o... Quem que já abre o livro? É o capítulo 5, né? Isso, capítulo 5 layout. Eu vou projetar aqui na tela também. O que está captando? Agora ele conseguiu captar. Estão vendo aí? Esse é o que está lá no portal que é a parte do... A primeira tópico que está aí é layout de empresas industriais. O que ele está querendo abordar aqui? Que a sequência lógica a ser seguida com o layout, que a preocupação é a localização da unidade industrial. Quer dizer, então eu preciso ter uma localização de uma unidade onde eu vou estar produzindo, ter uma determinação de capacidade e aí desenvolver um layout da empresa. Tá? E isso é uma sequência lógica a ser seguida para o layout mostrada dentro dessa figura, que é a forma de uma localização de uma unidade industrial. Ok? Aí o autor, ele aborda que, para que você tenha esse layout traduzindo bem, você precisa ter uma capacidade e os turnos de trabalho. Nós já vimos isso, falamos em capacidade e turnos de trabalho. Então, com isso,
para determinar a capacidade de produção, não é suficiente somente o análise das vendas anuais. Eu preciso saber dos turnos que a empresa possui para saber da minha capacidade para poder estar produzindo. Geralmente, as indústrias trabalham com turno matutino, vespertino, noturno e, às vezes, trabalham com turno madrugada. Então, geralmente, as indústrias têm 4 turnos de trabalho. Concorda? Luiz, que está dentro dessa área, abrange um pouco nisso, né, Luiz? Então, dentro dessa capacidade... Oi, Milton. Oi. É que tá ruim o áudio para mim, eu não entendi. Você me perguntou o quê? Eu falei assim, com essa questão de capacidade de turnos, como você trabalha com a indústria, você tem a noção, sabendo que tem turnos de trabalho as indústrias. Aham. Isso, 3 turnos. Tem indústria que trabalha 3 turnos, né? Tem turnos, tem empresa que trabalha 4 turnos, às vezes. Também. Tá? Mas isso muito da empresa, da indústria, da capacidade dela. Por isso que ela tem que analisar qual é a capacidade dela para poder ela determinar quantos turnos ela vai ter. Certo? Então, da atividade que está lá, eu coloquei para vocês verificarem quais são essas capacidades, quais são os tipos de layouts existentes, tá? Que em seguida aqui, ó, as etapas para a elaboração do layout. Algumas considerações práticas devem ser feitas inicialmente, por exemplo, planejar o todo e depois as partes, e planejar o ideal, que é depois o prático. Então, isso tudo, a elaboração do layout é uma atividade multidisciplinar que envolve diversas áreas da empresa. Por isso é importante utilizar a experiência de todos na elaboração, na verificação e na determinação de soluções. Isso também facilitará a posterior, a parte da venda, do layout dentro da empresa. Por quê? Vocês concordam que a capacidade de produção está linkado lá no comercial, da questão de vendas? Sim, professor, e a capacidade, eu acho que, como esses mercados que abrem 24 horas, você sabe que tem esses hipermercados, como Extra. Sim. Mesmo, tem um Extra que ele abre 24 horas. A capacidade dele é para abrir 4 turnos, professor? Sim, se ele é 24 horas, ele fica 4 turnos trabalhando, ele não fecha. Ele só muda as pessoas para trabalhar, mas vocês concordam que ela tem que ter toda a capacidade de infraestrutura para ter as 24 horas? Eu acredito que o supermercado Extra tem a capacidade. Sim, eles têm que fazer toda a logística, toda uma gestão para atender todos os departamentos que o supermercado tem. O que ela atende de manhã à tarde, à noite, ela vai atender de madrugada também. Sim, mas o senhor também pode ter certeza que ela tem a capacidade, mas o movimento não é o mesmo, né, professor? Sim, mas aí que tá. Para esses supermercados abrirem 24 horas, só em cidades que tem um fluxo muito grande de movimentação. Aí que tá, verificar a capacidade de demanda que eles têm de demanda de consumo, para poder decidir se compensa abrir 24 horas ou não. Na verdade, eles abrem para ter um mercado aberto, mesmo que não tenha o mesmo fluxo de venda de madrugada, mas que o fluxo de venda de dia, à tarde, à noite, supre o fluxo de venda de noite não é tanto. Sim, nem tanto, mas tem uma movimentação, às vezes, satisfatória, porque o cliente sabe que, se caso ele não conseguir durante o dia, ele pode ir à noite, porque o mercado está aberto. E isso é uma questão cultural, das pessoas saberem depois que aquela prestação de serviço tem e ele passa a ter uma demanda de consumo de utilizar. Tá? Sim, mas isso, eles vão verificar quando isso, em cidades com uma população acima do normal, que eles têm que fazer essa capacidade, essa média de clientes que frequentam o supermercado para poder estar utilizando. Entendi, professor. Certo? Certo. Da mesma forma, porque no caso do supermercado, ela é um prestador de serviço, concorda?
Aqui nós estamos falando de uma determinação de número de equipamentos para produzir, numa produção de um bem. Nós temos duas formas. A indústria que produz o bem e as lojas que prestam serviços. Por isso que nós temos a capacidade de verificar isso, porque o capítulo ele aborda muito a questão industrial. Mas mais abaixo ele fala um pouquinho também, vocês vão verificar lá os tópicos, ele fala de lojas, de outros ramos de atividade, de como mensurar essa demanda de consumo, tá, dos produtos, e também da prestação, demanda dos clientes, para ele ter o número de capacidade para ele poder atender. Que é a mesma coisa, quando tem um fluxo demais, como que eu determino quantos vendedores eu tenho que estar colocando dentro de uma loja para poder atender a quantidade de clientes? Eu tenho que mensurar isso, vocês concordam? Sim, professor. E a mesma coisa você no restaurante. Você lembra que nós conversamos bem lá atrás, um dia nós falamos, como é que você mensura a quantidade que você tem que produzir por quantidade de clientes que te frequentam no seu restaurante? Como que você levanta isso? Eu deduzo pelo movimento, professor. Eu tiro a quantidade, eu sempre jogo para mais, para não faltar, e pelo movimento que eu tenho anteriores. Eu vou deduzir a quantidade. Mas você consegue fazer o registro diário de clientes que frequentam, que peguem Marmitex e que frequentam a pista? Quer dizer, se bem que agora você, não sei, já voltou ao normal ou não? Já. Por isso você tem que levantar essa demanda para você saber quanto que você está produzindo, para quantos clientes, se está sobrando muita alimentação, quais são os dias que tem maior fluxo. Você sabe que muda isso, tem dias que altera? Muda. Dia de semana não é como final de semana. Segunda, terça, quarta e quinta é uma quantidade. Sexta, sábado, domingo e feriado é outra quantidade. Então, você concorda que lá, que nem o material olhou, vocês vão verificar em cima, a localização sua é um ponto que determina essa sua capacidade. Também. Ela interfere nisso. Sim, para você ter uma noção. Eu tiro o movimento para me ver a quantidade de pessoas que eu vou ter para trabalhar. Às vezes eu contrato um extra, uma pessoa, porque vai ter um movimento um pouco mais, e às vezes esse movimento não vem. Aí o que eu penso? Eu penso assim, eu prefiro ter o funcionário para atender o cliente, eu estou preparada para atender o cliente com a quantidade de funcionários, independente se for ter movimento ou não. Sim, essa é uma métrica que você faz para você fazer uma prestação de serviço adequada. Para atender os clientes da melhor maneira, né? O serviço mais caro e mais rápido. Então, isso é interessante você pensar dessa forma hoje, onde você consegue fazer uma prestação de serviço adequada, o cliente vai sentir isso. Isso, aos poucos, o cliente, ele consegue verificar esse atendimento e ele é o cliente de boca a boca que avisa as outras pessoas que o seu local, além de uma comida satisfatória, tem um ambiente estruturado e também tem um atendimento satisfatório. Isso se conquista. Tá entendendo? Sim, professor. Então, nisso, são pontos que nós vamos verificar. Primeiro, vocês vão estar fazendo esses exercícios lá. Na próxima aula, nós vamos debater um pouquinho mais nessa questão do layout, de vocês, porque esse layout, às vezes, não é só também no atendimento. Vamos dizer, num estoque. Você sabe que o estoque também tem um layout, concordam? Sim. Vocês viram isso lá em administração de materiais. Vocês estão vendo, acho que é para ter visto isso. Sim. Por quê? Vocês estão lembrados que o PEPS e o EPS, que é o primeiro que entra e o que sai, só que se você não tiver uma disponibilização dentro do seu estoque ou no seu depósito satisfatório, você perde tempo, perde material, que também a questão do armazenamento, que é a forma de armazenar os materiais dentro do estoque, e também, se você não tem um layout adequado, você gasta tempo demais para você separar seus produtos. Aí vai depender dos estabelecimentos que trabalham com um estoque rotativo, que nem uma loja de materiais de construção, uma loja de autoelétrica, porque você tem, se a estrutura dela, ela atende no balcão,
e também ela faz entrega. Vocês concordam que ela tem duas logísticas aí? Sim. Sim. Então, tudo isso, eu tenho que verificar esse layout. Até você, Washington, vocês, na hora da separação das correspondências, também vocês precisam ter um layout adequado para separar e depois, inclusive, para coletar também. Sim. Então, Existe padrão para tudo, né? Lá no Correio. Até, em vez de quando a gente erra a questão, assim, de carta registrada e carta não registrada. Coloca junto, assim, no scan. Scan é onde a gente coloca para a pessoa que faz serviço interno vir recolher. E às vezes a gente acha que não tem nada a ver, né? Às vezes esquece também, passa batido, mistura carta registrada com registrada. E a gente chama, quando ela vê, ela chama atenção, né? Então, tudo isso vocês vão verificar no capítulo, porque aí que é o que eu estou conversando aqui, ó. Cada um de vocês, você trabalha no Correio, Lucimar trabalha no restaurante, Isabela, desculpa, você falou aquela vez, eu não estou lembrado. Empresa do que você trabalha mesmo? Eu trabalho na SEMA, professor, Secretaria de Meio Ambiente. Na SEMA, que também tem um fluxo de serviços operacionais que entram também de demanda, de autorizações, tudo mais, não tem? Sim, sim. Então, também, como é uma prestação de serviço, também tem uma capacidade de pessoas para poder estar liberando essas documentação, estar analisando os processos. Então, quer dizer, tem todo um mapeamento de processos para poder realizar os trabalhos. Com certeza. Então, o layout também, esse layout do processo, tipo, desde quando o cliente entra lá, que ele protocola um documento, qual é o processo, o fluxograma operacional que vai seguir esses documentos até, de novo, voltar autorizado? Eu trabalho na área administrativa, né? Meu consulado de nível médio, eu fui para a administrativa. Mas pouco que eu sei da área finalística, depois que protocola, acho que vai para o setor que tem que receber, aí lá, eu acho que cada gerente ou cada gestor faz separação de processos por servidor, para não nenhum ter mais... Por área, né? Por área e por servidor. Porque lá é liberação de água, queimada, floresta, pesca... Então, que tem as divisões lá dentro. As divisões. Aí eu sei que cada servidor é responsável por um processo e aí eles têm que analisar, tem pilha de espera, tem autorização que demora mais de um ano para sair. Então tem alguns problemas em relação a isso. Então, esses procedimentos todos aí, que quer dizer, é o tipo de trabalho. Então, quantas pessoas tem para desenvolver esse trabalho? Quem são os especialistas que, em cima de cada área dessas, que vão analisar os processos para poder autorizar ou não autorizar, liberar ou não liberar? Então, é assim que nós temos que... Porque o layout, às vezes, aqui, as pessoas acham que é só para indústria. E não, ela é utilizada para tudo. Até na nossa casa, qual é o layout que você cria na sua sala, no quarto, na cozinha? Tudo tem um layout. Verdade. Então, se a gente não disponibiliza corretamente, não cria essa demanda de uma capacidade dessa funcionalidade, termina atrapalhando. Há um retrabalho, ou às vezes atrapalha. Então, vocês vão perceber, lendo o capítulo depois, na hora de fazer a atividade lá, essas complexidades que nós vamos conversar em cima, para nós entendermos essa aplicabilidade do layout em suas áreas, os tipos de layouts que vamos utilizar, que seja necessário, para que realmente ocorra com uma qualidade, uma prestação de serviço, ou uma capacidade de produção, tá? Então, saber, numa loja, que nem já falou, no supermercado, restaurante, lojas de departamento, hoje nós temos todas essas lojas de departamento, Havan, Avenida, Renner, todas essas grandes, Riachuelo, e aí por afora. Qual é uma capacidade, um layout dela de disponibilização da loja? Você vê, vocês podem ver, uma Magazine, uma Novo Mundo, todas essas lojas. Vocês já viram como que é o layout dela, de disponibilização dos produtos dela dentro da loja? Sim. Eu sou formada em economia, né? Formei já tem 7 anos. E lá tem empresa júnior, que são os alunos que administram e tal. Lá a gente fez um trabalho de layout nas empresas, acho lá do Pedra 90, de graça e tal, para ajudar. E aí tinha esse tudo mesmo, tipo, somente dessas lojas de roupa,
A gente sempre falava que as peças femininas deveriam deixar sempre as peças de criança junto, porque geralmente quem compra roupa para os filhos são as mães. Então, já deixar a criança perto das roupas masculinas. Já que a mãe vai comprar uma coisa para ela já comprou o filho já leva. Questão de supermercado, geralmente na fila, ali, acha sempre alguma coisa de rápido, né? Uma linha, um chocolatezinho, tudo para ver se você compra mais coisas ainda. Isso tudo entra um pouquinho mais na área mercadológica, que são estratégias que tá com a logística, porque é isso que você falou, criar estratégia logística de acessibilidade para o cliente, para ele visualizar e levar a mercadoria. Isso influencia. Entendeu? Então, você vê, até isso que você está falando aí, porque essa discussão ela é muito alta. Quer dizer, esse layout de criar os caixas, hoje, que nem colocar do autoatendimento, uma facilidade, que nem as lojas de autoatendimento, quer dizer, colocar uma avenida, a parte de calçados lá, vocês podem ver que o monstruário está em cima. Já tem um pré-estoque embaixo com a numeração, que era? Ali é para um autoatendimento. O próprio cliente vê o modelo em cima, ele experimenta e ele já pega o número do sapato que ele quer, porque está embaixo. Caso não tenha ali, aí ele solicita um funcionário para buscar se tiver no estoque interno. Sim. Então, vocês estão vendo, isso é todo um desenho de layout também. Com certeza. O Atacadão, o Forte e o Açaí também trabalham nessa expectativa, porque eles vendem produtos atacado e a varejo. Só que vocês já perceberam que as prateleiras têm a parte do meio, produto para o cliente pegar, embaixo tem um mini estoque e tem um estoque superior. Além daqueles dois, eles têm um estoque interno. Então, eles vão fazendo um remanejamento de uma logística para fazer o quê? Agilizar o processo de reposição das mercadorias dentro do mercado. Sim, e tem que deixar os produtos afins perto, né? Tipo, não adianta deixar o arroz perto do amaciante, tem que deixar arroz, feijão, macarrão. Aí também é outra questão também dentro do armazenamento, que vocês viram materiais, porque tem produtos que não pode estar próximo um do outro, tá? Aí é uma classificação. Produtos de limpeza não pode estar próximo de produtos, porque a absorção dos líquidos gasosos termina absorvendo para os alimentos. Você pode ver que esses alimentos, produtos de limpeza, estão bem longe desses outros produtos. Sim. Tá? Que é a questão do layout também, porque tem que respeitar os tipos de produtos que não pode estar próximo. A própria legislação da sanitária não aceitam isso, porque termina danificando o produto. E não é interessante para o mercado deixar isso acontecer, que nem no caso, se um arroz absorver o cheiro, pegar o gosto de um produto químico, já tem que jogar fora, é perca. Sim. Tá entendendo? Então, esse também é um outro fator dentro dessa parte do layout, na observância, no caso de supermercado, porque o próprio capítulo, vocês vão ver, ele não aborda muito isso, ele fala muito da parte de produção, mas isso que nós estamos conversando aqui é mais experiência da gente em questão de consultoria das empresas, que esse outro caso que você comentou, de roupas, que realmente, você tem razão, eu já fiz trabalhos, eu já tive até lojas também de roupa, e realmente as roupas femininas estão mais próximas de crianças, porque na tendência, geralmente, quem compra mais, a roupa é a mulher compra, tanto para ela, para o marido e para o filho. Sim. Entendeu? Então, isso hoje, dentro do layout, é essa disponibilização da mercadoria que vai facilitar a compra da mercadoria. Como também vocês podem observar nos mercados, que hoje estão usando estratégia, que próximo do açougue estão coisas para churrasco, carvão, espeto, bebida, sal grosso, temperos, tábuas, tudo que utiliza de um churrasco, vocês podem ver, geralmente eles montam um quiosquezinho próximo ao açougue, por quê? Estrategicamente, para o cliente que vai comprar, visualizar e querer levar junto. Sim. Esse preço, às vezes não tem falta, já está ali perto, já compra. Sim, tem essa questão da visibilidade também. Mas você pode ver que uma coisa puxa a outra, né? Sim. Então, o layout ele também trabalha dentro desse contexto também. E às vezes nós falamos que são as ilhas são montadas no supermercado, colocando próximos ou lojas próximos a essas mercadorias, porque uma mercadoria está puxando a outra. Tá entendendo? Então,
Isso que nós conversamos aqui, ela está mais do lado da prestação de serviço, porque, para falar a verdade, a nossa região aqui, ela é muito mais para prestação de serviço do que para a indústria. Verdade, na verdade é mais isso mesmo. É mais isso. Então, nós temos dado mais. O livro trabalha numa abordagem mais de indústria, mas nós temos que conversar da indústria e falar da prestação de serviço, porque na nossa região a nossa demanda maior é em cima dela. Sim. Tá entendendo? Então, assim, inicialmente, conseguiram verificar a importância, por isso que nós estamos colocando, ela coloca lá em alguns pontos, qual é a vantagem e quais as desvantagens que ter de utilizar o layout e como utilizar qual tipo de layout. Sim. Ok? Então, eu só reforçando para vocês que a atividade lá, que está colocada hoje lá, ela está aberta, hoje, abriu hoje a partir das 19 horas, e ela se encerra no dia 17, às 23 horas. Tá? Então, pessoal, o que eu pedi observação para vocês, que a aula passada eu comentei a questão do calendário, que já estava apertado, deu, como diz o outro, uma afrouxadinha, mas pela a demanda da coordenação, pediram para que o prazo máximo de que os alunos entregar atividades é a data do dia 23. Então, como esse capítulo é o primeiro, vai ser 17, nós vamos trabalhar com outro capítulo ainda, e aí, esse outro capítulo, que eu estou colocando até o dia do dia 22 para poder estar entregando essa alta atividade, tá? Tudo bem, professor. Então, pedir só para que todos se atentem à data, que vai estar lá, que eu abri do sistema, para que vocês não percam a data de redação. Porque nessa atividade, na N2, teve várias pessoas, algumas não fizeram de cadeias agroindustriais, tem gente que não fez atividades, alguns não conseguiram cumprir as atividades lá. Então, ficaram alguns com notas parciais de algumas disciplinas lá. A produção até que todo mundo, praticamente quase todo mundo fez. Só teve 3 alunos que não fizeram atividades complementares, que é de 0 a 3. Mas de cadeias de agroindustriais, teve mais alunos que ficaram sem fazer. Então, agora eu só reforço no sentido de vocês se atentarem a essas datas para vocês poderem estar realizando e para estar cumprindo. Ok? Ok. Tá, alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta por enquanto agora? Eu não, professor. Então, olhem o capítulo, já está o capítulo 5 está lá no SAF, já postado, façam um download dele, tem atividade para ser feita já, essa agora, para entregar dia 17. E em seguida, eu vou pedir para a Cleuma já escanear o outro capítulo, assim que ela já me entregar, eu já vou colocar lá para adiantar, para quem tiver tempo, quem quiser adiantando, para poder estar desenvolvendo a atividade. Ok? Ok. E, então, pessoal, hoje era o que a abordagem para comentar com vocês essa questão do layout. Na nossa próxima aula do dia 17, nós vamos dar uma revisadinha novamente em cima de layout, para quem teve dúvidas, em si, algum ponto que leu, observou e achou que porque aqui o exemplo do livro, ele coloca alguns tipos de layout, alguns tipos de exemplos. Então, observem, estudem, olhem na hora de fazer o exercício, tá? Para que a gente possa estar conversando melhor na próxima aula sobre esse ok? Ok, professor, pode deixar. Ok, professor. Tá. Alguém? Washington, Lucimar, não sei se o método está ainda na sala, deixa eu ver aqui se está. Professor, meu áudio não está saindo. Que eu estou te ouvindo, uai. Ah, tá, mas eu não estava ouvindo. É porque você não fechou ele? Ah, tá, eu abri, agora eu tinha fechado. Desculpa, professor. Ah, tá. Então, por isso, porque agora eu estava te ouvindo, porque às vezes a gente termina batendo o dedo em cima e termina fechando, e às vezes sem querer, a gente não percebe, tá? Então, pessoal, era isso a nossa aula de hoje. Observe o material que está lá
no SAF já lá, está na turma do 5º semestre, do 6º semestre, já estão lá. Reforço novamente que as notas também do N2 já estão lançadas no portal, então verifiquem lá as notas de vocês, tá? Que está colocado, e se atentem só com o prazo das atividades da N3, ok? Ok, professor, obrigada. Mas, então tá bom, desejo uma boa noite a vocês, obrigado pela participação de vocês na aula, e até a nossa próxima aula. Até, boa noite, Ok. gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.